Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é um domingo e eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre Jesus, porque hoje é o dia da gente relembrar e a gente se alegrar porque Ele vive. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência como cristã e esse momento aqui da Semana Santa. Então, vou começar lá do comecinho. Eu lembro que quando eu era criança, eu, eu não gostava da Semana Santa, porque na época é, passava os filmes nas televisões abertas da Paixão de Cristo, e nos filmes, quando eu ia assistir, eu via o nascimento. Aí quando chegava na parte da entrega, em que ele é preso, em que ele é maltratado, ele é morto. E quando eu assisti aquilo, eu não gostava. Na verdade, eu não gosto de filme violento. E eu não gostava daquilo, então eu não gostava de assistir nada. Aí a pessoa dizia assim, mas Cláudia, a Páscoa tem ovos de Páscoa, tem chocolate, tem isso e aquilo. Quando eu era criança, eu era alérgica, eu tinha muita alergia. Ou seja, eu não podia comer chocolate. Então Páscoa, chocolate pra mim, na infância, com chocolate, nunca foi. Nunca comemorei a Páscoa na infância com chocolate ou com ovos de Páscoa. Eu via as outras crianças, eu via as outras pessoas lá de casa comendo e eu não podia porque eu tinha alergia. Então era isso. E outra, não podia comer carne na Semana Santa. É uma tradição, né, que tem. Não pode comer carne na Semana Santa. Gente, eu não como peixe. Eu não como peixe. Então, assim, já viu como era a minha Semana Santa na infância. E uma coisa que eu sempre ficava me perguntando, vem cá, por que Jesus teve que se sacrificar? Por que isso é a vitória sobre a morte, né? Jesus venceu o inferno, mas para isso ele teve que morrer. Deus teve que enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tipo, sim, esse versículo, João 3,16, eu nunca consegui entender. Deus amou que entregou o Filho. Deus amou tanto que entregou o Filho. Aí eu fiquei pensando, tipo, qual a lógica disso? Eu nunca conseguia entender. Até que um dia eu entrei numa igreja evangélica e nessa igreja eu comecei a ler a Bíblia. E depois de tanto ler a Bíblia, eu comecei a fazer também a Escola Bíblica Dominical, a EBD. Então, assim, pergunta era comigo mesmo. Todas as dúvidas que eu tinha na minha cabeça, eu chegava e dizia assim, vem cá, isso, assim, assim, assim. E as pessoas de lá me respondiam, né, alegremente. E eu ficava apaixonada, porque tudo que eles me respondiam estava aqui, ó. Estava nesse livro. E eu tinha um livro desse. E daí eu comecei a ler. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que está lá do início. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo é o 15, vai dizer assim, olha. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus, o Criador do universo, ele está dizendo, olha, deu castigo a Adão, ele foi castigar a serpente e ele foi castigar a mulher. E cada um recebeu o castigo merecido. Só que quando ele chega na serpente, ele diz assim, olha, entre você e a mulher, minha querida, acabou a amizade, vocês não têm pacto nenhum, vocês serão inimigas para sempre, isso é verdade. Serão inimigas para sempre, mas saiba de uma coisa, dela vai nascer o Salvador, vai nascer alguém forte, vai nascer alguém poderoso, que vai acabar com você. O máximo que você vai fazer com ele é ferir o calcanhar dele só. Mas ele vai te derrotar. Daí, eu acho isso fantástico. Por quê? Isso é uma profecia, gente. Isso aqui está lá em Gênesis, no capítulo 3. Deus já falou lá no jardim, falou o que estava previsto para os acontecimentos no mundo. Ele falou, tá aqui, ó, Jesus vai nascer de uma mulher. E a gente vê isso, né, no Novo Testamento, quando Maria, ela concebe e dá à luz a um filho. E o nome dele é esse, Emanuel, Deus conosco, Jesus.
E daí, quando Jesus vem à Terra para cumprir o plano de Deus, eu não consegui entender por que que Jesus teve que nascer. Por que que Jesus tinha que nascer? É porque é assim, gente, quando o pecado entrou no mundo, as pessoas, elas eram más. Então, assim, ninguém era justo. Por mais que um bebezinho nasça hoje, tá, ele não vai pecar, ele não é mau, tal, mas ele foi concebido em pecado. Então, assim, ele já não é justo. Ninguém é justo. Para receber o perdão dos pecados, era necessário que uma pessoa justa, que nunca pecou, não foi concebido em pecado, nunca fez nada de mal, sempre obediente, nascesse, igual como a gente nasce, vivesse e morresse sem pecado nenhum. Ele simplesmente fosse massacrado e morto, porque todo aquele que era pregado no madeiro era considerado anátema, se não estou enganada, a palavra é essa. Era considerado maldito. E Jesus se fez maldição por mim e por você. E quando Jesus, puro, porque ele era puro, quando Jesus, justo, ele é justo, ele foi e ele é, ele continua sendo justo. Ele se entregou naquela cruz. E quando ele está naquele ato lá da crucificação, que ele chega e ele diz assim, ó, está consumado, que ele entrega o Espírito e ele morre, a palavra lá em Mateus, nos Evangelhos, vai dizer o seguinte, que o céu escureceu e a terra tremeu naquele exato momento, e as pessoas que estavam mortas, elas ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém. Elas saíram andando pela cidade. Tamanho foi o poder do momento de entrega de Jesus. E o que eu mais acho incrível nessa passagem toda não é esse fato da terra estremeceu. É porque isso aconteceu numa sexta-feira e os discípulos estavam, eu imagino assim, né, arrasados. O mestre morreu, sabe, a forma cruel como as pessoas trataram ele, e eles foram meio que covardes porque não puderam ajudar ele e fugiram, se esconderam para não acontecer o mesmo com eles. Só que quando chega no domingo de manhã, que as mulheres vão lá no túmulo, encontram o túmulo aberto, a pedra removida, e ele não tá lá, e tipo, a esperança do mundo nasce justamente nessa passagem. Quando elas chegam, a pedra removida, que não encontram ele lá, e os anjos dizem assim, vem cá, por que procura entre os mortos quem vivo está? Por que você está procurando um vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele vive. E o que foi alegria para uns foi tristeza para outros, porque os soldados, os romanos na época, quando souberam disso, eles ficaram assustadíssimos e inventaram uma mentira para dizer que tinha sido os discípulos de Jesus, que foram lá de madrugada, removeram o corpo e levaram embora, só que isso não procede, tá? Porque ele vive e ele já apareceu inúmeras e inúmeras vezes. E hoje, justamente hoje, a gente está aqui para lembrar desse momento incrível que é a ressurreição de Cristo. Que ele vive, ele reina e ele vai voltar. Por isso que a igreja tem que clamar sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui e eu aconselho vocês a meditar, a lembrar do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus que é justo, e coloque louvores, coloque música, celebre o nosso Deus, declare. Tem muitas músicas, eu compartilhei uma de Leonardo Gonçalves, né? Ele tem várias que eu gosto muito, que é Ele Vive, né? Que diz assim, hoje eu sou livre, pois ele vive, ele reina. E isso é incrível. É a coisa mais incrível que a gente pode vivenciar hoje. E quando a gente participa da ceia do Senhor, o pão e o vinho é para celebrar justamente o momento da entrega dele. E ele fala isso, olha, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele volte.
até que ele venha. E todas as vezes a gente celebra essa ceia, porque foi horas antes dele ser preso. Ele ceiou e ele disse: façam isso até que eu volte. E a gente está fazendo isso até que ele volte, até que ele volte. E ele vai vir em glória, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E eu só consigo imaginar essa volta esplendorosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E para hoje é só gratidão, porque tudo que ele passou foi por mim e foi por você. Não foi o coelhinho da Páscoa, não tem isso de ovos de chocolate, isso é comércio puro, isso é outra coisa. Páscoa é ressurreição. Páscoa é entrega de um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho para que eu e você não morresse, mas que a gente tenha vida eterna. E é isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, vamos se alegrar porque nosso Deus vive e nosso Deus reina. Amém.